A dúvida pertinente do nosso querido amigo Luizinho é o seguinte: eu tenho um cliente, ele comprou recentemente um imóvel e ele quer fazer uso capião. Qual a modalidade? E tem gente que pensa o seguinte: peraí, ele acabou de comprar um imóvel, então ele ainda vai colocar os pés no imóvel e ele quer pedir uso capião? Tiago, eu achei que a pessoa tinha que comprovar que morava há mais de 10, 15 anos para poder pedir uso capião. Isso é possível? Essa dúvida será realmente pertinente? Essa dúvida que gerou a microaula a seguir. Preste atenção para não esquecer. Recapitulando que uso capião é assunto para advogado. Você é corretor, engenheiro, arquiteto ou técnico, você precisa conhecer, precisa saber para orientar, beleza, mas quem que vai dar as coordenadas finais é um bom advogado. Não se esqueça. Se liga só. Vamos lá, meu amigo, meu querido Luizinho. A sua pergunta foi: cliente comprou imóvel recente e quer uso capião. Dúvida: qual seria a modalidade? E aí, Luizinho, já vou começar isso aqui com a resposta principal, fundamental, que mais aparece no direito. Qual? Depende. Vou tentar visualizar aqui o que talvez você está querendo falar. Essa nossa linda casinha, suponhamos então, neste nosso exemplo, que ela vai ser vendida de Joãozinho para Pedro. Esse imóvel pertencia originalmente a Joãozinho e vai ser vendido para Pedro. A rigor, quando você está falando de uso capião, quem é que tem que pedir a uso capião do imóvel? Quem é que tem a legitimidade para pedir a uso capião? Seria Joãozinho. Não era Joãozinho que morava na casa? A rigor, você precisa analisar se Joãozinho tem os requisitos, e esses requisitos, quais seriam eles? E quais seriam os posicionamentos possíveis? Ou melhor dizendo, esses requisitos levariam para qual modalidade de uso capião? Joãozinho. Só que no seu exemplo você está falando que Joãozinho já vendeu para Pedro. E é Pedro que deseja uso capião. Então, Joãozinho, será se pode? Você está falando que Joãozinho vendeu para Pedro e é Pedro que quer uso capião? A uso capião não deveria ter sido pedida originalmente por Joãozinho? No primeiro momento, parece. Vamos analisar a situação de Joãozinho. Joãozinho, se no primeiro momento fica claro o seguinte: não tem escritura, ok? Mas é dono do imóvel há mais de 10 anos. Possui um recibo e pagou pelo bem. É o que a gente chama de justo título. Com boa fé, porque a todo momento ele acredita que é o dono legítimo pelo fato de ter pago por esse bem. Ninguém nunca reclamou. É Joãozinho legitimado a pedir uso capião. Nesse caso, faltou aqui ânimos domínio, ou o comportamento, o desejo de ser dono, mas vamos presumir que está aqui dentro. Veja, estou analisando primeiro Joãozinho, o dono primário da casa. Não tem escritura, mas é dono do imóvel há mais de 10 anos. Possui um recibo, que é o justo título. Sempre teve boa fé e ninguém nunca reclamou. Ele é legitimado a pedir uso capião e aí seria ordinário. Mas e se não fosse essa situação e sim essa aqui em azul? Não tem escritura, mas é dono do imóvel há mais de 15 anos. Não possui nenhum documento, que é o nosso chamado justo título. E invadiu o imóvel que estava abandonado. Faltou boa fé. Ninguém nunca reclamou. Ele é o legitimado para a ação, mas seria então extraordinário. Tiago, desse jeito, Joãozinho, dono do imóvel, ele tem todos os requisitos. Só que ele não pediu uso capião. Não pediu. Perfeito? Não pediu. Recolhe. Não pediu uso capião. E ele acabou, então, vendendo para Pedro. E aí, isso aqui, contrato de cessão de direitos possessórios, seria o que iria resolver a vida do Pedro. Joãozinho é que era dono,
Joãozinho é que morava na casa, Joãozinho é que tinha posse, Joãozinho é que tinha todos os requisitos. No primeiro momento você já quer dizer: Pedro, você comprou um imóvel agora, você não tem os requisitos, você não pode pedir uso capião. Não é bem assim não. Se for bem feito, essa compra e venda for bem feita, e aí, Luizinho, eis a importância de um corretor de imóveis como você ter esse tipo de conhecimento. Se seu cliente faz uma compra e venda errado, ele pode ficar sem isso aqui. Mas ele tendo esse conhecimento e você assessorando ele, aí sim, Pedro pode muito bem pedir uso capião. Mas seria preciso também um contrato de cessão de direitos possessórios. Por quê? O que é que diz a lei? O que é que diz a jurisprudência? A venda da posse é um acordo firmado entre as partes. E como não há qualquer impeditivo na lei, poderá ser cedida a outra pessoa por um simples acordo de vontades, contrato. Artigos 1243 e 1207 do Código Civil. Mudança de titularidade que pode ser equiparada à cessão de créditos. Veja, Luizinho, a venda da posse. Pedro não teve nada dessa posse que eu relatei para Joãozinho. Mas Pedro está bem orientado, vai pegar um contrato de cessão de direitos possessórios, ok? E a posse de Joãozinho será cedida de forma onerosa para Pedro. Cessão de direitos é um instrumento através do qual se opera a transmissão de direitos sobre determinado bem. Por meio dela, o vendedor, conhecido como cedente, repassa ao comprador, denominado cessionário, os direitos sobre o bem objeto da cessão, que poderá ser móvel ou imóvel. O recém-adquirente dos direitos possessórios ad usucapione, nomezinho complicado, com ânimos domine, forma derivada de aquisição da posse, pode inclusive requerer no mesmo dia em que se concretizou o negócio a correlata usucapião, seja judicial ou extrajudicial, agora como forma originária de aquisição de propriedade. O contrato de cessão de direitos possessórios e afins, quando executado dentro dos contornos legais, tem o condão e a capacidade jurídica de transmitir décadas de posse num único ato, para aquele que acabou de adquirir tais direitos, mas que nunca tenha exercido até então a posse fática sobre o correlato imóvel. Este é o instituto do accessio possessiones. Veja que lindo, Ju. Então, respondendo a sua pergunta, vai ser analisada a situação anterior de Joãozinho para se definir qual é o tipo de uso capião, mas Pedro terá legitimidade de pedir o uso capião desse bem se isso aqui foi bem feito. Se isso aqui foi respeitado, Luizinho, um contrato de cessão de direitos possessórios. Beleza, meu querido? Tá aí a sua resposta. Para saber qual é a modalidade, vai analisar a posse de Joãozinho. Mas para Pedro ter a legitimidade de pedir a uso capião desse bem, essa posse tem que ser transmitida de Joãozinho para Pedro. E conforme a gente viu aqui, a posse pode ser transmitida de forma onerosa, ou seja, pagando. Beleza, Luizinho? Tamo junto, meu irmão. Se esse conteúdo ajudou você a entender um pouquinho mais desse maravilhoso universo da regularização de imóveis, um nicho abundante, um nicho que pode conduzir você à liberdade financeira, à tranquilidade, a menos estresse que o canteiro de obra geralmente tem, eu tenho um convite para lhe fazer. Eu criei um grupo dos super interessados para o próximo treinamento do RIS, Regularização de Imóveis Simplificada. Eu abro algumas vezes ao ano, apenas 100 vagas e acabou, não adianta chorar. No link da minha bio tem lá o link que vai direcionar você para esse grupo de super interessados. Quer aprender mais? Quer aprender a dominar projeto de prefeitura, regularização de imóveis, liberdade financeira, liberdade geográfica? Entra nesse grupo que você vai conhecer mais sobre esse universo. Tamo junto!